Tem uma palavra maravilhosa que Deus, na verdade, começou dando essa mensagem no domingo. Quem teve domingo aqui na sede? Passou domingo aqui ou assistiu em casa, teve o privilégio de assistir. Pastor Jaime deu uma mensagem de Lucas, capítulo 5. E daquelas 6 reuniões, eu parei para ouvir 4 aqui no salão e uma eu fiquei ali fora, no monitor, assistindo, ouvindo. Então, na primeira reunião, às 7 horas da manhã, de tudo que foi falado, e maravilhosamente bem falado, uma coisa saiu, sabe, destacou, despontou ali, como dizia o falecido Reagan, né, me fez saltar os olhos. De tudo que foi falado, se a gente pegar cada parte do que Deus falou, viraria uma mensagem, mas uma em especial me chamou muita atenção. E eu quero repartir com você. É como se a gente desse continuidade às muitas coisas que foram ditas aqui no domingo. E eu quero ajudar você, e eu vou ajudar você, em o nome de Jesus Cristo. Vamos lá então no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Alguém pegou chuva aí no caminho? Pegaram chuva aí no caminho? Por que só terça-feira, irmãos? Por quê? E eu estava lá com o pastor Jaime vendo já para a semana que vem. Eu falei, vai chover de novo. Olha, meu Deus do céu. Só Deus mesmo. Quem achou, fala amém. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Aí ele deu uma explicação maravilhosa, que eu não vou me prender nisso, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Eu quero a parte que eu falei que me chamou a atenção. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Um outro ensinamento maravilhoso. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aí vem o que Deus falou comigo. E quando acabou de falar, disse a Simão. É esse aqui que ele explicou. Que a gente precisa deixar Deus, a palavra, acabar de falar. Só que a Bíblia diz que ele, acabando de falar, disse. Até soa estranho. Se alguém acaba de falar, ainda diz. Ele acaba de falar, ele acaba de dar a revelação, ele conclui, ele se faz entender. E depois que a gente permite Deus ele concluir, acabar de falar, ele diz, ele dá a direção. Se ainda na vida de muitos de nós a gente não teve a direção, é porque ele ainda não acabou de falar. Isso pode demorar, pastor? Não sei, irmãos. Alguns talvez ele consiga falar por completo numa reunião como essa. Outros, Deus até quer trabalhar em você. Então ele vai falar um pouco mais. Como eu disse, a mensagem ela não se resume só no momento da reunião. Eu falei com você, eu assisti a primeira reunião, 7 horas da manhã. Quando ele falou isso aqui, e acabando de falar, eu falei, puxa vida, tem coisa aí. E eu participei mais de outras reuniões, 5 no total, porque eu queria mais, porque ele não tinha acabado de falar. Então eu permiti que ele continuasse falando. Às vezes a gente acaba a reunião aqui, nós vamos para as nossas casas, ou você desliga a televisão em casa, e você não pode desligar também Jesus. Você não pode desligar. Acabou a reunião, acabou, meu Deus, semana que vem eu volto, o Senhor continua falando. Não, meu Deus, continua falando comigo. Completo entendimento. Meu Deus, não deixa de falar, não, eu preciso de que o Senhor me fale. Tem alguma coisa aí, meu Deus. Então a Bíblia diz que ele acabou de falar, e depois de ter acabado de falar, ele disse. É isso que está faltando na gente, irmãos. Quando a gente fala disso,
Eu lembro de Hebreus capítulo 12. A Bíblia Sagrada diz lá no Hebreus capítulo 12, mensagem que a gente deu aqui algum tempo atrás. Vou abrir aqui, Hebreus 12, diz, finalzinho do versículo 1, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você lembra disso? O que é a paciência? É a capacidade de esperar. Esperar o quê? A bênção? Não. A capacidade de esperar o que Deus tem para dizer. Esperar a direção dele. É se dar a oportunidade de aprender, dando também a oportunidade de ele ensinar. O que a Maria fez recebendo Jesus em casa? Ela sentou-se aos pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que senta, irmãos, ela está dando condição, oportunidade de ela aprender e dando liberdade da outra falar. Eu disse hoje, eu atendi uma pessoa e fiquei com ela quase 1 hora, só ouvindo ela falar. Ela falou, pastor, o senhor pode me ouvir? Eu falei, posso. Quando eu falei posso e sentei, eu vou ter que ouvir. E foi até um desabafo, ela não pediu oração, não pediu nada. Eu deixei ela falar à vontade. Depois que ela acabou de falar, eu dei uma palavra para ela, e falei, irmã, fica firme. A Maria sentou-se, e ela naquela hora, ela permitiu que Jesus a ensinasse. Que Jesus tivesse a liberdade de falar. E a gente não pode permitir que ele comece a falar e corte ele no meio. Ele tem que acabar de falar. Então a Maria fez isso, a Marta não. A Maria sentou-se aos pés, a Marta não se sentou. A Marta estava preocupada, ansiosa com as coisas da vida. Ela queria resolver, mas não deu permissão dele falar. Ele tem que começar a falar, como está falando agora, e concluir. Quando ele acabar de falar, ele vai dizer. Foi o que aconteceu lá com os discípulos. A Bíblia diz, e quando acabou de falar, disse a Simão. Depois que acabou, que concluiu o entendimento, concluiu a revelação, ele vai te dizer como resolve aquilo. Como é que resolve? Volta ao mar, lança de novo a rede, e eles foram lá, lançaram a rede, apesar de ter passado a noite toda tentando e não conseguiram, mas sobre a palavra daquele Senhor, daquilo que Jesus tinha dito, voltaram ao mar, lançaram a rede voltou cheio, o barco voltou cheio. Então ele começa a falar, conclui o que falou, e em seguida diz como resolve. Digam graças a Deus. Agora temos que nos dar a oportunidade de aprender. Eu quero aprender. Então tem alguém que ensine? Tem. É ele? É. Então, Senhor, fala. Eu quero aprender, o Senhor quer ensinar, então eu vou sentar aqui e o Senhor vai falar comigo. Pode falar, Jesus. O tempo que for necessário. Quem crê, não se apressa. A Bíblia diz que temos que estar prontos para o quê? Para ouvir. Tardios para falar. Tardios para se irar. E eu posso acrescentar mais. Tardios para tomar decisões que não são decisões que vão abençoar você. Estão prontos para ouvir. Você está pronto para ouvir? Ele vai começar a falar, irmãos. A gente tem que esperar ele terminar de falar. Então, o segredo da mensagem, que na minha opinião a mensagem de domingo foi uma bênção, mas o segredo da mensagem, para mim, naquele dia, foi essa palavra. Ele precisa acabar de falar. Quando ele acabar de falar, ele vai dizer. Ele vai dar a direção. Se ainda não tivemos a direção, é porque ele não acabou de falar ainda. Então não tenha pressa. Eis-me aqui, Jesus. Se eu quer continuar a falar, vou ouvir. Acabou a reunião. Não, meu Deus, o Senhor vai falar comigo. Estou indo para casa, estou dirigindo. Essa palavra está no meu coração, irmãos. Eu acabei o domingo aqui, fui para casa pensando na palavra de Deus. Estou falando diante de Deus. Segunda-feira eu estava aqui, sentei no computador, falei, meu Deus, agora é a hora de a gente descobrir o que o Senhor quer falar. E Deus foi me trazendo. E eu vou mostrar para vocês alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado de que não esteja acontecendo na nossa vida. Um deles, nunca interrompa quando ele ainda está falando. Foi o que aconteceu lá em Marcos 5,35. Marcos 5,35.